Jesus, quando ele fala em Mateus capítulo 11, ele diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Portanto, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Aprenda isso. A Bíblia diz que o fardo pesado é para escravo. É muito interessante como é que tem pessoas carregando na sua história identidades falsas, e eles de fato não sabem quem eles são. Em Lucas capítulo 15, a Bíblia conta a história de um pai que tem 2 filhos. É uma parábola, né? Sabe que a parábola é uma verdade esticada, né? É uma verdade que você conta, uma história que você entende aqui na terra, para você compreender mais ou menos como é que é o reino dos céus. Jesus diz, em todas as parábolas, ele fala assim: o reino de Deus é semelhante, pra você entender como é que é o céu, semelhante a um homem que saiu a semear. Uma semente cai no caminho, outra semente cai entre pedras, outra semente cai entre os pinhos, outra semente cai numa terra boa. O reino de Deus é semelhante a um pescador que pesca peixes bons e ruins. É uma semelhança. Então ele fala: o reino de Deus é semelhante a um pai. Ele tem 2 filhos. Olha só que coisa. Aí o mais novo diz o seguinte para o pai, está em Lucas capítulo 15: Pai, me dá a minha herança, que eu tenho direito. O pai pega a herança, vende metade da fazenda, e pega a fortuna da família, metade, e dá para esse filho. Esse filho vai, some. Ele vai para uma terra distante, ele desperdiça. Olha só, como é que a gente tem que aprender a lidar com o dinheiro. Ele ganha o dinheiro do pai e torra o dinheiro todo e fica pobre. Você está vendo? A Bíblia dá sabedoria para a gente, mas a gente não usa a sabedoria que a Bíblia nos dá. Ele torra o dinheiro todo. E aí, ele começa a trabalhar para alguém que estava longe mesmo, né? Porque o porco é um animal imundo para o judeu, eles não comem carne de porco, ele estava bem longe. Ele quer comer lá as alfarrobeiras, vagem de alfarrobeira. Quando você for para Israel, aqui no Brasil também tem, vê o que é vagem de alfarrobeira. Gente, pensam num negócio ruim de comer, é comida de porco mesmo. Você não aguenta comer não. A gente vai para Israel, eu pego vagem, agora come você. Ninguém aguenta comer aquilo. Mas ele estava com tanta fome que até aquela comida ruim ele queria comer. Aí ele fala o seguinte: voltarei para o meu pai. A primeira coisa que o filho lembra é que ele tem um pai. Na casa do meu pai, ele é generoso. Até os empregados, eles têm um prato de comida todo dia. Olha só, e eu aqui passando necessidade. Eu vou voltar para o meu pai. Ele vai repetindo essa palavra: pai, pai, pai. Eu vou voltar para o meu pai, vou dizer: pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Tem muita gente que sofre de algo chamado orfandade espiritual. Você pergunta para a pessoa assim: quem é Deus para ela? Ela responde tudo: ah, Deus é tudo para mim, Deus é o El Shaddai, Deus é o Jeová Jireh, Deus é o Senhor dos Exércitos. Mas ele não diz que Deus é o pai, Deus é meu pai. Ele não tem essa relação assim firmada entre o pai e o filho, como Jesus tem. Jesus diz: eu e o pai somos um. Quando você orar, diga: Pai nosso que estás nos céus. Quando ele fala: olha, se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus. A ausência da identidade de filho, a ausência da ligação com o pai causa ansiedade. Filhos ansiosos são filhos que desconfiam que Deus vai trazer o mal sobre eles. Deus não é pai para eles. Jesus diz: por que você anda ansioso? Porque a vez de comer e beber, não é a vida mais do que o alimento? Olhai para os passarinhos do céu. Isso está em Mateus capítulo 5, a partir do verso 26. Olhai para os passarinhos do céu, olha, eles não plantam, não colhem, não ajuntam celeiros, mas o vosso pai os alimenta. Se Deus, que é pai, alimenta passarinho, ele não vai alimentar vocês, homens de pouca fé? E por que vocês estão preocupados porque vocês vão vir de vestir? Olha para os lírios do campo, não tecem, não fiam. Nem Salomão, com toda a sua fortuna, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha, se Deus veste o lírio do campo, que aqui está hoje, amanhã lançado no fogo, não vai lançar você, não vai vestir você também? Então, a ausência
quando você desconfia de Deus, quando você acha que Deus não é pai, quando você não confia no amor de Deus, quando você está desconfiado, você vive ansioso. São pessoas que não conseguem dormir à noite. A ansiedade é um negócio complicado, mas ela faz parte da orfandade espiritual. Esse menino que gastou todo o dinheiro da família, ele falou assim: eu não sou mais digno de ser chamado seu pai. É interessante que ele chama o pai, ele entra na presença de Deus, ele sabe que tem direito a uma herança, ele desfruta da herança, ele gasta a herança, ele entra e sai, ele sai de casa a hora que ele quer, mas a hora que ele quer também ele entra na presença de Deus. Ele é filho. Mas a Bíblia diz que tem um outro rapaz lá com ele, que é o segundo filho, que é o chamado filho mais velho. O filho mais velho, ele tem um choque, porque quando ele vem do campo, ele está na roça trabalhando. Quando ele vem do campo, ele ouve uma festa. Mas presta atenção, o órfão, ele não fala com o pai. Ele vai perguntar para os empregados: o que está acontecendo? Sabe aquele sujeito que não ora, mas pede para todo mundo orar por ele? Irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. Pastor, ora por mim. Ele não tem intimidade com Deus e com o pai, porque o relacionamento dele não tem uma linha direta. Esse homem não entra na festa, ele não se alegra. O contexto de Lucas 15 é um contexto de alegria. Ele fala sobre a dracma perdida, sobre a ovelha perdida e sobre o filho perdido, o filho pródigo. E ele vai repetindo assim: haverá mais festa no céu por um pecador que se arrepende, haverá mais festa entre os anjos dos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. O contexto, a parábola fala de salvação, é isso que fala a parábola de Lucas 15, do filho pródigo. Esse filho, ele nenhuma vez chama o pai de pai. A Bíblia diz que o pai fica sabendo que ele está do lado de fora emburrado, ele não gosta de festa. Ele está dentro, olha só, ele é filho, hein? Mas ele não se alegra com a salvação, ele não se alegra com as vitórias que Deus dá para os irmãos, com o irmão que se arrepende, ele não se alegra não. Aí o pai vai lá fora: o que está acontecendo? Aqui na linguagem do pastor Lobo, né? A Bíblia na linguagem do pastor Lobo. O que está acontecendo? Ele fala assim: olha, é o seguinte, pai, estou decepcionado contigo. Eu tenho trabalhado para o Senhor há tanto tempo como escravo. Veja bem, ele não é filho não, ele é escravo. O Senhor nunca me deu nem um cabritinho. Agora você mata o bezerro cevado por outro. Aí, pai, você está doido? Tudo que eu tenho é teu. Você é herdeiro das coisas que eu tenho. O cabrito é teu. O bezerro cevado também era teu. Então, quer dizer, a pessoa é filha de Deus, mas o diabo é capaz de bater a carteira da pessoa, de roubar isso. Ele faz isso muitas vezes, o inimigo faz isso muitas vezes. Você sabe que quando existem 4 amigos no tempo do cativeiro babilônico, né? Daniel, Azarias, Misael, Azarias e Ananias. Cada um deles tem uma identidade ligada a Deus, né? Daniel: Deus é o meu juiz. Azarias: Deus foi gracioso comigo. Todos esses nomes, Misael, Deus é complacente comigo. Eles têm uma identidade, mas quando eles chegam dentro da Babilônia, a primeira coisa que o diabo faz, usa uma pessoa para dar um apelido horrível: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Rouba a identidade deles. É isso que eu quero que você entenda. Rouba a identidade deles. Então o inimigo, ele sempre vai fazer isso. Vai fazer com que você seja filho, você se torne escravo. Que você seja filho, você trate Deus como chefe. Não sou digno de ser seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Como? Você vai ser meu empregado? Não, você é herdeiro de tudo que eu tenho. O inimigo, ele é capaz, ele fez isso com Jesus. Ele duvida, ele faz você duvidar da identidade. Ele faz você duvidar da identidade. Ele faz o seguinte para você: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, se mata aí, se joga aí de cima, os anjos vão te segurar. Se tu és o filho de Deus, na cruz ele diz: salva-te a ti, a nós também. Se tu és o filho de Deus, faz um sinal para que a gente creia. Então o diabo, ele sempre vai fazer o quê? Ele vai roubar a tua identidade. Ele vai fazer com que você tenha uma amnésia a respeito daquilo que você é e de quem você é. E tão importante quanto saber quem você é importante você saber quem você não é.
Então você não é maluco, você não é uma besta quadrada, você não é burro, você não é feio, você não é um mão de vaca, você não é um miserável, você não é isso.